Olá, olá, tudo bem? Então, hoje eu estava vendo um cientista que tem toda esse conhecimento, essa pesquisa com relação à psique humana, à alma. Ele falou do Rudolf Steiner, que foi um grande educador, cientista, filósofo, e que trazia, né, todo esse conhecimento da educação, da psique voltada para esse processo da evolução consciencial, evolução da alma. E o que a gente percebe, ele dizia isso lá atrás, que haveria um movimento no futuro para que as pessoas se distanciassem da sua essência, da sua alma. E eu não sou, assim, uma crítica ao mundo moderno, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente alcançou grandes avanços. Mas é importante que a gente, agora, com o conhecimento que a gente está tendo, dessas tecnologias, vamos dizer, tóxicas, né? Que a gente é obrigado a usar, porque, na verdade, faz parte da nossa rotina. O flúor, por exemplo, que foi adotado, né, para a prevenção de cárie, ele já foi considerado pelos cientistas e as pessoas que estão trabalhando com essa questão dessa pesquisa há muitos anos com relação da atuação do flúor, porque ele é colocado na água e a gente, todo mundo toma, ninguém não se questiona o porquê que a gente tem que tomar o flúor. E ele realmente é tóxico. Ele acaba que ele atua em cima da glândula pineal, né, causando um tipo de toxicidade e impedindo essa glândula de funcionar, né, normalmente. O porquê disso? Eu não sei, isso é teoria da conspiração. Outra coisa, o Wi-Fi e o próprio celular, a tecnologia deles, elas são tecnologias tóxicas, com radiação tóxicas, né? Isso compromete, né, a nossa saúde psicoenergética, mental e até física, porque são radiações de frequências que atuam e acabam desestabilizando, né, o nosso campo bioeletromagnético. Então, assim, com relação a esses dados, não são dados de achismo, né? São pesquisas que são feitas já há muito tempo. Então, o que a gente se pergunta, né? Hoje, por exemplo, nós temos aí os combustíveis fósseis, né? E que causam uma poluição muito grande, sendo que Tesla, lá atrás, falava da energia livre. E isso já foi constatado, só que não está sendo trazido a público. Muitas, por exemplo, vamos dizer, pesquisas que foram feitas, principalmente com relação a recursos, né, que podem realmente substituir esse processo de energia fóssil, de radiação, com essas radiações ultras tóxicas, né, para o organismo, já tem isso dentro. Os acessos que tem, os pessoal que tem os arquivos da NASA já sabem disso, que esses experimentos eles já foram feitos e desenvolveram, inclusive tem aeronaves e tem muitas, vamos dizer, objetos tecnológicos que já usam essa energia livre. Só que isso não foi ainda disponibilizado para o público, mesmo porque as grandes, vamos dizer, os oligopólios, né, que lidam com essa questão do mercado de combustíveis, mercado de recursos, né, eles vão acabar tendo um prejuízo muito grande. Por outro lado, muitas pessoas vão perder emprego e assim é. Então, a nossa era mercadológica, e não é só agora, mas ela já vem, né, a nossa civilização, ela vem baseada nisso, no lucro, né? E quanto mais você tem carência, mais lucro você tem em um determinado tipo de recurso. Por isso que é tão caro, é tão assim difícil
você ter, por exemplo, recursos que para ter um veículo para sua casa, energia elétrica na sua casa, todos esses recursos, eles têm, estão, né, dentro de uma coordenação financeira. E o que acontece? Não é só governos, as entidades privadas. A nossa cultura, ela é fundamentada no mercantilismo. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter lucro, lógico, mas o que acontece é que existe um domínio nesse tipo vamos dizer, de conduta, né, que fazem com que nós, que somos lá, a massa, né, a gente é manobrado de alguma forma, né, seja pelo governo, seja pelas corporações, porque a nós não é dado o direito de escolher, né. Então, assim, fora essa questão da teoria da conspiração, o que a gente pode analisar? Nós precisamos realmente, eu entendo, de fazer uma autorreflexão no sentido de buscar, né, nos conectar com uma vida mais saudável, buscando realmente trabalhar a nossa psique, a nossa parte psicológica, a nossa alma, o nosso corpo, sim, ativar, fazer movimentos, exercício, mas também exercitar a nossa mente. Não exercitar com essas informações tóxicas, mas exercitar no sentido da gente expandir a nossa mente para que a gente possa ter um nível de vida mais ligado a essa condição de estarmos em conexão com a nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira, vamos dizer, o nosso verdadeiro propósito, no sentido de nos libertarmos dessa situação que a gente vive, talvez muito conduzido pelo próprio marketing, né, de comprar, de adquirir, de ter as coisas, e em vez da gente também, é importante a gente ter as coisas, o conforto, mas a nossa alma não pode ficar à deriva. E muito dessas, vamos dizer, de tudo isso que a gente está vendo aí, tem o intuito de desconectarmos com a nossa alma, com a nossa essência, que é o mais importante. É fazer essa conexão interna para saber quais são realmente os meus ideais, os meus propósitos, porque senão você cai na malha, né, de toda essa estrutura, né, mercadológica, e nessa estrutura de comando político, econômico, religioso, onde as pessoas não têm aquela consciência no sentido de ela compreender e escolher aquilo que realmente tem a ver com a essência dela, com a alma. O que realmente é importante, o que me traz, né, é esse processo de estar em aquietamento, de poder entender que eu estou sentindo que eu estou dentro da minha concepção de vida, porque muitas das vezes a gente se sente vazio, e eu acho que todo mundo já passou por isso, por crise de se sentir um pouco deprimida, de sentir vazio, mesmo quando a gente tem muita coisa em volta, às vezes até uma festa, mas é porque a gente, com essa estrutura psicoenergética educacional, a gente começou a se distanciar da nossa alma. E não estou falando aqui religião é importante, cada um tem a sua, mas eu estou falando na consciência, na espiritualidade. A gente realmente trazer todo esse processo de conhecimento, autoconhecimento, de nos conectar com a nossa essência, de olhar e perceber o que para mim, para o meu ser é importante, em primeiro lugar, né? Então, essa proposta de autocura começa quando eu realmente entendo que eu preciso viver o meu melhor, né? E deixar muitas das vezes de estarmos sendo condicionados por situações, vamos dizer, informações, né, que muitas das vezes tem um fundo de manipulação e de condicionamento. Buscar verdadeiramente aqueles mestres, conhecimentos e práticas que possam nos ajudar a nos fazer essa conexão e recobrar cada vez mais a nossa essência, a nossa alma. Namastê, gratidão.